Bem-vindos à 7ª temporada da Lu Concept Podcast, gravada aqui na Pais e Filhos, em São Paulo. Tô super feliz que agora a gente tá fazendo 2 anos da primeira temporada e tem muita inspiração. Vocês sabem que a gente fala sobre a vida, sobre empreendedorismo, família, superações, sobre influência, gerações, enfim. Eu uso a minha psicologia, né, que eu estudei, que eu amo, e os meus contatos, os meus relacionamentos para trazer pessoas inspiradoras para agregar valor nessa vida linda de Deus. E hoje, a minha convidada, gente, juro, eu tenho muita coisa legal para contar, porque ela vai inspirar muito e vai ensinar muito pra gente. É fofo, eu tô, há temporadas chamando, hoje deu certo. Deu finalmente, eu tava querendo vir nesse podcast há tanto tempo e as agendas nunca, né? Nunca batiam, agora bateu. Bateu. Lelê Sadi, maravilhosa. Ela é uma das tá principais louco. influenciadoras de moda, super convidada para todas as semanas do mundo inteiro, tá? Não tô falando só de Brasil, gente. Respeita a minha convidada. Ai, maravilhosa. Co-fundadora da Popcom. E a gente tem uma história muito legal, profissional, tanto da minha parte quanto dela. A gente se prestigia, porque aqui é uma máfia. Sim. Lelê, super bem-vinda, gatona. Obrigada, meu amor. Muito feliz de estar aqui com você. Também tô muito. Acompanho o seu trabalho há tantos anos, né, Talu? Sim. A nossa história já tá faz tempo. Exato. Inclusive, a gente estava contando isso, né? Há 5 anos, a gente estava comemorando os meus 5 anos, você estava junto comigo, e agora estou nos 10 e falei, meu Deus, o que aconteceu nesses 10 anos? O tempo passou assim, né? Nasceu Francisco. O Talu me ajudou com todo o meu enxoval. Olha, sem você, nem sei, eu não saberia nem por onde começar. Gostou? Valeu a pena, Lê? Eu amei, valeu muito a bom, pena. né? Nossa. Direciona pra caramba, né? Muito, porque ainda mais uma de primeira viagem que não sabe nada. Sim, a gente sim. não tem ideia do que a gente precisa, do que de fato a gente vai usar. Por mais que tenha informação na internet, a gente fica Muito né? perdida. Fica perdida. Então você é muito prática, você, assim, eu acho que isso é muito bom. Porque não fica aquela compra também de um monte de coisa que você acaba que não usa. Sim. Tudo que você me indicou, de fato, teve uma utilidade, sabe? Ai, que bom, fico feliz. Foi muito bom. Não, é isso, eu sou uma pessoa objetiva e realista. Muito objetiva, é isso. Mas precisa. Super. Porque nesse universo de maternidade, gente, o céu é o limite, tem tanta coisa, mas tanta coisa que você não sabe nem por onde começar mesmo. É verdade. Muita informação. Às vezes, muita informação ajuda, mas atrapalha, né? Pra mim, eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda. É verdade. Não, muito feliz de ter você. A gente vai ter muita história para contar de maternidade. Sim. Eu quero muito falar também sobre essa história da influência, do empreendedorismo. Vamos. Porque a influência e o empreendedorismo hoje estão super juntos e conectados. E você fala, né, conversa com as duas searas frentes, ali, com as duas frentes. E antes eu quero até contextualizar para vocês, gente, assim, em 2018, eu fiz um rebranding na marca e tal, quem me acompanha sabe. E aí eu comecei um trabalho com a Lelê de posicionamento, de influências e tal. E na época, em 2018, ela falava assim pra mim, Talu, mas por que você não faz assessoria aqui no Brasil? Eu falava, gente, mas Lê, não faz muito sentido pra mim, as pessoas, será que vão, tal. Ela falou assim, mas poxa, eu acho que vai, de repente, fazer seu nome, daqui a pouco, até reverberar pra lá, né? E eu comecei na época, em 2019, quando a gente fez os 5 anos, a Lelê também me ajudou na festa, estava junto com a gente lá na produção. Eu lancei online, sem muita expectativa. E bênção aconteceu, porque em 2020... Então, 2019 lancei. Sim. 2020, pandemia. E foi o que fez, eu sobreviver, no final das contas. Porque ninguém podia viajar, né? Ninguém podia sair. Foi enfim. incrível. Então, assim, foi de uma dica tua, assim, que que eu bom. até... Foi incrível isso. Então, eu sou muito grata. Você nem imagina... A gente nem imaginaria... Eu sou muito grata a você por me ajudar tanto com o meu bem. Sou bem grata, porque, assim, às vezes você falou de uma situação muito profissional, né? Porque a gente poderia até pegar uma influenciadora ou outra para poder fazer Brasil. E a gente não imaginar que no futuro... Eu falei, pô, vamos, não tenho nada a perder, né? Why not, né? Why not? É aquele famoso why not. Exatamente. E foi muito legal, porque isso também, de alguma maneira, impactou muitas das marcas aqui do Brasil, porque no meio da pandemia, muitas influenciadoras, muitas grávidas, enfim, que iam para os Estados Unidos, não sabiam que poderiam encontrar coisas no Brasil. Eu fui essa porta-voz de dizer, galera, vocês vão fazer um super enxoval no Brasil. Sim. Então, eu consegui fazer também uma mudança de cenário nessa história. Né? Foi uma divisão de águas, Porque eu acho que muita gente tinha essa mentalidade, eu só vou conseguir fazer enxoval fora. Sim. Tem muita coisa que não tem no Brasil. E no final das contas, eu fiz um enxoval no Brasil com a sua ajuda. E tem muita coisa aqui. Muita coisa legal. Então, assim, as marcas brasileiras se desenvolveram muito nos últimos anos. E tem também, muitas importadas aqui. É isso que eu ia falar. E tem muitas importadas que estão aqui. Então, exatamente. Enfim. E hoje, ainda com o cenário de dólar, né? Como tá, as passagens, tá tudo completamente diferente. Bagagens, hoje já não é mais a quantidade. O cenário é totalmente outro. Eu vivo falando isso. Então, foi muito legal essa visão prévia, né? Dessa dica saiu muita coisa.
depois, inclusive, eu também fui para uma outra frente de negócio que é a influência mesmo. Eu me tornei influenciadora nesse segmento, no qual eu me tornei referência, né? E no Brasil foi um impacto geral. Então, foi muito bom tudo isso. Bom. E você é muito autoridade, tá, Lu? Eu acho que hoje em dia as marcas, elas procuram influenciadoras que têm autoridade no assunto. E nesse assunto de maternidade, sem dúvida nenhuma, você é uma pessoa que é referência. Porque você tem propriedade para falar sobre produtos, sobre tudo isso. Porque é o seu mundo, é o que você faz há quantos anos? Há 10. A gente está celebrando 10. 10 anos, uma década. É isso, há 10. E é o que a gente vai falar sobre você, porque você começou propriamente como influenciadora. Sim. Né? No segmento de moda, até pelo seu estilo de vida mesmo. Né? E aí, dali, você começou a empreender? Então, a minha história é engraçada. Conta. Porque eu sempre trabalhei com marketing, eu trabalhava na área de marketing da Daslu. Tá. Então, isso faz... Ai, nossa, eu fico fazendo essas contas, eu fico até chocada. Acho que, tipo... Nada mais choca do que eu, tá? 18 anos. 18 tá linda. 17 anos, enfim. Você era novinha. Menina. E eu trabalhava no marketing lá, e a Eliana Tranchese, que era uma das fundadoras, falou pra mim, Lelê, por que você não começa um blog? Eu falei, blog? Mas você acha que as pessoas vão entender o que é um blog? Porque naquela fase era só blog. Imagina, nem existia Instagram. Imagina. Esquece, isso aí veio muito blog depois. já era recente. Eu falei, tá bom, vou fazer um blog. Ela falou, faz um blog. A gente hospeda ele dentro do site da Daslu mesmo. E dá suas dicas, porque eu adorava compartilhar dicas. Eu sempre gostei. Tudo que eu lia, que eu pesquisava, que eu ia, eu sempre compartilhava com as pessoas. Era uma do coisa seu estilo de vida. Minha. E aí eu comecei a dar as minhas dicas no blog. E aí foi indo. Aí eu virei blogueira. Sim. Mas eu virei blogueira, nunca larguei a minha carreira de marketing, então sempre fiz as duas coisas juntas. Na época você era, tipo, prestava serviço pra Daslu. Eu trabalhava dentro da Daslu, era funcionária. Tá, então mas você não remunerava com o blog, por exemplo, especificamente? Não, o blog nem existia uma remuneração, era uma coisa muito, assim, incipiente, era muito novo. E aí, eu estava no momento onde teve o turning point, que as pessoas começaram a entender que aquela ferramenta do blog era uma ferramenta que, assim como era a televisão, assim como era o jornal, assim como era a revista, era um possível lugar de comunicar marcas, produtos, serviços, e que aquilo convertia. Então, eu estava naquele momento e com os dois olhares, com o olhar da blogueira e com o olhar da marca. Porque eu trabalhava, né, dentro de uma marca, mas eu também trabalhava como blogueira. Trabalhava não, mas enfim, era um hobby, né? Era uma extensão. Então, eu dei muita sorte, porque eu consegui estar lá, eu consegui ver acontecer e eu consegui, de certa forma, fazer parte disso. De profissionalizar essa carreira tão nova, já né? Na base, né? Na base, na hora que aconteceu. Então, eu vi a hora que aconteceu que as marcas começaram a procurar para comprar as public posts, os banners, a gente vendia banner nos blogs. Você teve que entender até valores, essas questões de formatos. Não existia, né? Uma perspectiva de valor, essas coisas. Nada. A gente, enfim, era tudo muito novo. Eram poucas blogueiras na época, né? Que estavam também se aventurando aí nesse mundo. Então, foi muito legal, porque eu vi tudo isso acontecer. E eu continuei vendo, porque depois eu fui empreender, né? E continuei como influenciadora. É claro que a blogueira ela foi se transformando em influenciadora ao longo do tempo. Então, o blog deixou de existir. Aí começou a existir a rede social. Enfim, os formatos foram se transformando. E eu estava lá, vendo tudo aquilo acontecer e continuando nas duas frentes. Aí eu virei agência, né? Então, aí as marcas sempre... E aí, nessa linha do tempo, você, então, há 18 anos, você começou com essa história. E quando que você criou a sua agência? Eu criei minha primeira agência uns 15 anos atrás, que também foi se transformando, né? Então, eu, nesse meu lado empreendedor, empresário, eu também fui amadurecendo e fui entendendo o mercado. Eu comecei nova, então, enfim. Tudo mudou, né? Mas eu sempre tive esse desejo de ter o meu próprio negócio. Eu sabia que para ter o meu próprio negócio, eu precisava antes trabalhar em negócios onde eu fosse, né, funcionária, onde eu entendesse como que a operação, né? A operação, como que funciona. Gestão, equipe, time, todo esse lado bem de business mesmo.
E aí eu comecei a empreender, e aí há 9 anos atrás eu conheci, não, já conheci o Fernando, mas aí que a gente começou a nossa história juntos. Ele tinha também uma agência dele? Ele tinha a agência dele, eu tinha a minha, e a gente se juntou. Que legal. Basicamente. Fortaleceu, né? A gente fortaleceu, e aí a gente continuou, enfim, nessa jornada, fomos crescendo, expandindo e tudo. Não, e é muito legal que você dá, como você falou, né, da minha autoridade, você também, com toda essa tua bagagem que você tem, e os conteúdos que você traz até para o empreendedor que não trabalha com influência digital, entender minimamente, porque o que eu vejo, né, na minha geração, que eu sou 10 na tua frente quase. E não, mas isso faz muita diferença, Lê, porque assim, até pra galera já da tua idade, muitos ainda não estão muito familiarizados com isso. Da minha pra cima, putz, é grego, sabe assim? Porque eles não entendem como funciona, como chegar, como contratar, como valor. Às vezes, muitos, independente da idade, mas assim, da minha geração não entende proporções e às vezes até quando resolve fazer uma ação, investem em pessoas completamente que não têm conexão com a proposta e aí acha que não deu certo e aí não quer fazer mais trabalho porque, claro, não teve estratégia, lógico, não teve... Não tem estratégia. E aí eu até bacana, vou pôr os arrobas da Lelê aqui e tal, porque vale seguir, sobretudo se você empreende, quer empreender ou trabalha, né, num setor que pode fazer diferença, porque a Lelê traz dados, né, de pesquisas, do que ela faz, do que saem pelo mundo todo. Sim, eu fico muito de olho, eu sou muito curiosa e eu fico muito atenta mesmo a todos os dados, além de ter muita experiência, como você falou, até como agência. Eu tenho muito feedback dos meus clientes. São mais de 100 clientes que a gente atende. Então, tanto do lado empresa quanto influência, exato, né? Como influencers. Então, a gente tem essa bagagem toda e eu sempre gostei de compartilhar. E eu acho que isso, de certa forma, ajuda pessoas. Claro, é isso. Né, a conseguirem usar o marketing digital a seu favor, a favor dos seus negócios, de uma maneira assertiva, de uma maneira mais estratégica. Porque é isso, não adianta ir fazendo de tudo sem ter uma estratégia por trás. Exatamente. Então, o porquê, onde quer chegar. Propósito, exatamente. Tudo. E essa coisa de influenciadores, realmente, de buscar as pessoas que fazem sentido para o seu negócio, que têm o mesmo propósito, o mesmo posicionamento, os mesmos valores. Então, claro que na agência a gente faz um trabalho muito minucioso. A gente monta estratégias não só de influenciadores, como de ativações de marketing, eventos, parcerias estratégicas, collabs, enfim, né? Os nossos serviços são muito amplos nesse sentido. A gente tem muitas frentes, né, dentro da agência. Que vai um fortalecendo a outra frente. Mas eu não deixo de postar na minha rede social, além de, obviamente, que nem você falou, eu gosto muito de moda, então eu vou sempre nas semanas de moda internacionais. Óbvio que eu trago esse conteúdo de look e tal, que eu adoro, que faz parte do meu dia a dia. E que muita gente só quer saber disso, inclusive. Muita gente quer saber disso e tá ótimo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, assim. As pessoas têm curiosidade mesmo de moda e se eu posso compartilhar, tá tudo certo. Mas eu não deixo de trazer o meu lado de marketing, de comunicação, de empreender, de tudo isso também para minha rede social. Porque eu acho que eu também acabo que consigo me comunicar com pessoas que não necessariamente estão apenas interessadas na parte de moda, de lifestyle, de viagens. Não, que é aí que você, que eu acho que você se diferencia, né, de várias influenciadoras que são incríveis também de moda, mas que não trazem um conteúdo robusto para quem empreende, que quer saber disso, mas quer também do outro lado. Eu acho que o influenciador, e você sabe disso também, ele tem que trazer uma verdade dentro do conteúdo dele. Então, assim, eu trago a verdade do que é o meu dia a dia, do que eu vivo, né? Do que eu gosto, do que eu amo fazer, porque eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. É legítimo, né? É muito legítimo, é muito verdadeiro. Então, por que não, né? Trazer toda essa minha vivência para minha rede social e ajudar pessoas e ampliar as possibilidades dos meus seguidores. Não, e isso faz a gente prosperar, né, Lê? Porque é muito... O espiral, eu falo, quando a gente vai numa energia positiva, só emanando coisas e informações, tudo volta pra gente. Tudo volta. É isso. Eu também acho. Eu acho que não tem por que eu guardar só comigo, entendeu? Se eu tenho tanto pra compartilhar, por que eu vou ficar guardando? Total. Todo mundo, né? A gente compartilhado agrega. Eu aprendo tanto com outras pessoas que me ensinam tanto, né? A gente aprende tanto com pessoas que a gente segue ou que nos inspiram, ou enfim...
Eu vi há um tempo atrás, eu sou mega, quem não é, né? Fã do Nizam, né? Quem não é? maravilhoso. Aliás, ele tá arrasando, eu acho que ele se identificou. Mas eu me lembro há um tempo atrás que ele fez algum post falando de você, que você, né? Porque você era uma pessoa que estava num tempo que ele ainda não tinha se conectado. Agora eu acho que ele super se conectou, né? Ele tá blogueiraço, influenciador, mas ele é sensacional, né? Inspirador, gênio, né? Não, super inspirador. Ele é o cara. Sensacional. E você sabe, até um depoimento pessoal, até postei sobre isso. Eu parei de beber, parei de tomar álcool, tomar cerveja. Eu tava quase. Eu li o livro dele porque eu tava tomando cerveja em Miami todo dia. Sim. E aí eu cheguei num lugar que eu falei: peraí, gente, isso aqui tem alguma coisa errada. E eu tinha lido um post dele que ele falou que depois que ele fez a bariátrica, ele se percebeu também no lugar que ele teve que parar. E aí ele foi no psiquiatra e mudou a vida dele completamente, porque ele é um cara super inspirador. E ele não queria ser um cara que não fosse o que ele sempre foi. E eu me entendi naquele lugar também. Falei, pera. Não, eu sou essa pessoa, não quero isso, não preciso disso. Li o livro deles lá em 2 dias e, ele também me impactou numa mudança de chave na minha cabeça. E olha que impacto positivo que teve na sua vida, né? Total. E eu acho que é muito legal você falar sobre isso, porque do mesmo jeito que o Nizam impactou e te impactou, impactar tantas pessoas positivamente, a gente tem que tomar, influenciadores, né? Como um todo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode impactar positivamente ou negativamente. É muita responsabilidade, com certeza. Então, assim, eu me policio em muitos momentos que eu penso, eu não sei quem está me assistindo. É isso. Né? A gente não tem acesso às pessoas. Claro. Mais de 400 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Exato. Eu não sei se essa pessoa está passando por um momento muito complicado na vida dela. Eu não sei se o que eu falar pode ser bom ou se pode ser ruim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, com sabe? certeza. Porque é muito delicado, né? A gente está lidando com vidas de pessoas que a gente não conhece. Sim. Então... E é isso, eu acho que a inspiração ela é sobre, como eu falo, de superação, né? Porque, primeiro, todo mundo tem desafio, né? Os desafios pessoais, todo mundo tem algum. Alguns têm uns desafios mais impactantes, outros mais serenos. E fases, momentos, Total, né? Nem todo mundo vive no topo, né? Tem uma hora que você está numa dificuldade ali, e assim é. Mas o grande lance de rede social, que você vê bem, né? Mas é que você vive na legitimidade, mas você sabe como funciona, que deixa hoje muito mais nítido a galera que está ficando doente, depressiva, a galera jovem que está aí pirando, né? Porque vê coisas que as pessoas forjam, né, na rede social, que não é uma vida de verdade, em muitos casos. Então, como você está vendo hoje? Porque, assim, você trabalha com marcas e com influenciadores, né? Então, a gente está falando de legitimidade e responsabilidade. E você trilha esse caminho há um tempão e você vive a sua realidade. Por exemplo, você influencia não só na rede social, mas o que eu digo de legitimidade é, por exemplo, se uma marca te contrata, não necessariamente ela pode ter impacto só de uma 2 mil pessoas que possam reverberar no produto dela, como o seu estilo de vida, os seus próprios amigos pessoais serão impactados para poder aquilo acontecer, né? O que muita gente hoje, eu vejo que gente que compra seguidor, compra engajamento, e que daqui a pouco, hoje está mais fácil de perceber, né? As marcas não estão mais tão pegando essa coisa de número, que eu já vi acontecer muito, que muitas vezes essa pessoa, ela não é que ela não influencia, a vida dela pessoal não é daquela maneira como ela vende na rede social. E aí a pessoa não tem como impactar, porque assim, não impacta nenhum amigo, como é que você impacta alguém na rede social? É muito difícil, porque assim, a vida, acho que a rede social ela é um recorte. Total. É uma edição. Total. Da vida real de todo mundo. Total. É claro que dentro dessa edição você tem que ter a cautela de ter a responsabilidade. É isso. De se relacionar com marcas que de fato você acredita. Exato. Marcas, produtos, serviços. Sim. Que você não só você acredita, você consome. Se consome. Ou consumiria. Exatamente. Entendeu? Concordo. Então, assim, isso faz sentido. Primordial. Concordo, mas não é o que acontece na grande maioria, não né? Não é o que acontece, mas isso. Eu acho que cada vez mais, que nem você falou, tanto as marcas quanto a própria audiência, os próprios seguidores, entendem quando aquilo é legítimo, autêntico, de verdade, e quando aquilo não é. Sim. E quando aquilo não é, pega muito mal. Sim. Entendeu? É. E daí, o próprio criador de conteúdo, o influenciador, ele começa a perder a credibilidade dele. Sim. E a autoridade dele. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim. A gente sempre fala que o influenciador, a imagem dele é como se fosse a imagem de uma marca. Total. É assim, até na agência, como a gente tem esses dois lados, né? A gente tem clientes que são marcas, clientes que são influenciadores. Os influenciadores, a gente trabalha eles como
como a gente trabalha as marcas. Marca, claro. Com estratégia, com planejamento, com responsabilidade, com cautela, com tudo. Sim, a ética, né? Tem vários que não tem nem ética. Exato. Com valores, entendeu? Então, eu compromisso, acho que... né? Compromisso, muito. Sim, e eu acho que também, como é uma profissão nova, relativamente nova, eu acho que todo mundo foi se profissionalizando e entendendo esses pilares. Entendendo a importância desses pilares. Então, eu acho que cada vez mais a gente está indo para um caminho nesse sentido mais saudável. E tá um funil, né, acontecendo. Funil, claro. Agora, também tendo um outro lado, que eu acho que é um lado muito complexo, que é o lado da vida perfeita. Que isso é muito nocivo para a saúde mental de muitas pessoas. Até da própria pessoa que tá achando que tá Até forjando, da própria né? pessoa. Eu penso muito nisso. E toda vez que eu penso nisso, me vem assim um pensamento que... Antigamente, quando não existia rede social, as pessoas elas comparavam a vida delas com a vida de outras pessoas quando elas se encontravam. Então, por exemplo, os meus avós. A minha avó comparava a vida dela com a de outra pessoa da mesma idade que ela, do mesmo meio que ela, quando ela encontrava essa pessoa. Né? Uma vez por semana, 2, enfim. Socialmente. Sim. Hoje em dia, a gente compara a nossa vida com a vida de outras pessoas 24 horas por dia. Em todos os campos, tanto na parte estética. Estética, a gente está o tempo inteiro com a selfie, se olhando. Então, a gente vê, né, coisas que, assim... A minha avó não veria, entendeu? Só quando passava num espelho, né? Num espelho, mas assim... Não existia essa cobrança, não existia essa... Nossa... É pesado. Essa pressão mesmo, estética e tudo. Então, hoje, a gente se compara o tempo todo. É muito complicado isso. Complicado. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas na verdade não é. Porque o vizinho, ele tem os problemas dele. Total. Ele tem as dificuldades É o que eu falei dele. sobre os seus desafios, né? Cada um tem os seus. Mas eu também entendo que é muito difícil para o influenciador compartilhar Os desafios, que foi o que eu fiz. Eu me expus na hora que eu falei, gente, eu tava chegando num lugar que... Maravilhoso. Você não para. Exato. Maravilhoso. Mas isso é muito legal, porque é o que eu falo, né? Quando a gente impacta... Eu acho que o que você está impactando a sua rede pessoal, basicamente, você só vai amplificar quando você vai para a rede social, né? Então, eu acho que aquela conversa que você tem com amigos, legitimamente, que você fala sobre algum assunto, que tanto que você está trazendo um conhecimento, que você se informou sobre novos dados, ou que você viu na Semana de Moda, que você conversa com amigos numa mesa, né, de almoço, você está fazendo como se você fosse amiga daquela galera, trazendo informações que você também teve conhecimento. E, basicamente, é o que eu entendo. Então, tanto por os desafios, quanto para os conhecimentos, para você evoluir. Tudo é para evoluir. Eu penso que a gente está aqui para evoluir. De alguma maneira. Se a gente não evoluir, por que a gente está aqui? Exatamente. Então, assim, e os desafios, se a gente passa e supera e mostra que é possível, então, quando eu converso com 1 ou 2 amigos, você começa a ver que, no final das contas, tem várias pessoas passando pelos mesmos desafios, que tem constrangimento, que não expõem. Aí, quando você começa a abrir o coração, outros também se conectam com aquilo. 100%. E isso eu acho que é isso que faz... até me arrepia, porque eu acho que é isso que vale a pena. Eu acho que é nesse lugar que você fala, putz, eu tô impactando, isso faz sentido. Tá, Lu, e na maternidade, então. Isso, a gente vai chegar nesse lugar. Porque, assim, com certeza, na vida como um todo, quando você tem depoimentos de pessoas, seja pela rede social, seja por pessoas próximas a você, que estão passando por uma angústia semelhante, por um problema semelhante, te dá aquele... Sim, não sou só eu. Nossa, aquele alívio que você fala, nossa, eu não tô sozinha. É isso. Né? Existem pessoas que também estão vivendo isso, ou que já viveram, ou, enfim, que entendem, né, essa sensação. Isso é normal, É tipo... normal, exato. Eu lembro quando a minha mãe teve câncer de mama, ela fez uma... Na época não era ainda tão forte o digital, enfim, ela fez uma matéria para uma revista. E ela recebeu muito feedback, muitas mensagens de pessoas... Que também estavam passando. Que estavam passando e falando, nossa, você não tem ideia de como ouvir o seu depoimento me fez bem, porque... Assim, eu não me senti tão sozinha. Eu quero até pegar... Você tem essa matéria? Porque a tia do Alê, do meu marido, acabou de descobrir. Ela tá nesse momento agora. Eu acho que vai ser super bacana ela ler. Então, isso é muito bacana da rede social, né? É isso. É sobre a verdade. É sobre a verdade. Você expor uma vulnerabilidade ou um desafio, né? Mas, de alguma maneira, você também não vitimizar. Você tem que mostrar o que você está mostrando, a superação, os caminhos. Porque aí, nesse lugar, a pessoa fala, putz... Tem uma luz no fim do túnel.
assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa história de vitimizar. Total. Porque pode enveredar para um lado que é aquilo que a gente falou. A gente não sabe quem está assistindo Exato. a gente. Então, se começa a ficar uma coisa muito pesada, aquela pessoa que está assistindo a gente pode ficar ainda mais pesado para ela. Não. Entendeu? Eu acho que vitimizar gente, pelo amor de Então, Deus, vai fazer uma exato. terapia. Não dá. Eu acho que assim, é a cautela. Sim. É claro que você pode estar, de fato, se sentindo muito mal ou passando por uma coisa muito difícil. Mas tem que tomar cuidado na rede social. Não, entendeu? eu acho que na hora da exposição já tem que ser num lugar que você já está em superação. Você já está num. A Fabi Justus. A Fabi está passando a saga dela ali de maneira Que brilhante. exemplo. Eu falei, Fabi, você tem uma missão aqui, cara. Tem. Né? Assim, Tem mesmo. lindamente. Falei, meu Deus, agora a gente entendeu o que é a tua influência. Para que você veio? Tipo, você tem uma missão. Né? Com certeza. E, por exemplo, ela podia ter passado isso como muitas pessoas passam. Sem nada, sem mostrar desafio, fingir que não está acontecendo, né? Ou sumir, Gente, ela foi maravilhosa. meteu a cara ali e olha a energia que ela recebeu de volta, que ela está recebendo, né? Surreal. Mas é sobre isso. Eu acho assim, primeiro, você tem que estar um pouco fortalecida. Se você não está fortalecida ou com uma força interna, uma fé, você não pode se expor ali, porque a chance grande de você também ali se vulnerabilizar e não encontrar Mais difícil. Mais difícil. Eu acho. Também acho. Então, é bom você, quando você compartilhar, você já ter um caminho, você já ter uma direção. Eu acho que se puder, ajuda. Ajuda. Claro que existem pessoas que têm essa facilidade de se expor em momentos muito vulneráveis. Existem, né? Existe. Eu não sou uma dessas pessoas. Mas você é discreta também, né, Lê? Eu sou super discreta com a minha vida pessoal. Eu sempre fui e eu sempre serei. Porque essa sou eu. Tá certo. E não tem nada de errado em ser assim. Nada assim de como errado. não tem nada de errado em ser uma pessoa aberta, que expõe. Desde a hora do café até o jantar. Gente, cada um dentro dos seus limites do que faz bem ou não. Entendeu? Mas eu acho que, no geral, se a pessoa puder ser um exemplo como a Fabi foi. Super. Como o Nizam foi, que você, né, exato. compartilhou. Todo mundo tem um impacto ali. Nossa, eu acho que isso é tão positivo. Total. Né? Eu acho muito legal isso. Ou, num outro lugar também, no outro caso, quando a pessoa não tá legal, pedir uma ajuda pode ser, não sei se numa rede social, às vezes a pessoa não tem onde pedir. Mas eu gosto dessa ideia de quando a pessoa passou, está passando, mas tem um caminho para trazer junto. Que aí você consegue caminho inspirador, né? Exato. Você consegue pessoas ali, uma comunidade que vai se conectar e vão falar, putz, pronto, eu vou junto aqui, vamos junto. É uma luz aqui para mim. Sim. Porque é uma luz, de fato, né? Com certeza, uma luz, imagina. Num momento tão delicado como esse. E a superação, e é isso, traz a fé junto. Muita gente redescobre uma fé ou encontra uma fé que nunca teve. Nunca teve. Exato. Então, isso eu acho incrível. Assim. Eu também acho. Eu acho que se a pessoa está disposta, se a pessoa está bem e resolvida com isso, acho que... É isso. Tem que ser, tem que ser da pessoa mesmo, Tem que né? ser da pessoa. Olê, e o que você vê nessa... Por exemplo, quando eu comecei com a assessoria... O Instagram foi um lugar que eu me promovi muito, porque na época eu estava sem grana, sabe a minha história, né? Aquele perrengue todo. Então, foi um lugar que eu entendi que eu não precisaria de verba, teoricamente. De investimento, né? E na época, cara, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, o Instagram era pessoa com 22 mil seguidores, era milhões de hoje em dia, né? Total. Era uma loucura. E aí, naquela cara de pau de empreendedora, uma amiga posta, e a coisa foi crescendo e tal. E eu me lembro, por exemplo, as influenciadoras que eu atendia, tipo, sei lá, elas postavam, era coisa de 5, 10, 20 mil seguidores na época. Hoje, aí mudou, sei lá, de 3 anos, acho que não sei se depois de pandemia, mas enfim, teve uma mudança que você sabe, gritante. Tipo, views de stories meu caiu loucamente. Eu falei, mas não tem mais nem vontade de fazer. Parecia que você perdeu a audiência, perdeu o contato, mas aí as pessoas foram entendendo, eu fui entendendo que não era eu que estava desinteressante, a coisa mudou o formato todo. Os algoritmos mudaram, mudou, né? tudo. E aí foi uma confusão. Então, falei essa história para te perguntar, até você, como técnica mesmo, o que você percebeu? O que impactou, digamos, né? Porque eu vejo também que a diferença do Brasil eu vivo lá nos Estados Unidos, em Miami, como as marcas e as influenciadoras trabalham. É diferente, é bem diferente. Muito, né? Muito, mas assim, muito. Depois eu vou até contextualizar, contar uma história da Camila Coelho. Mas o que você vê, né? Só pra eu perguntar isso, dessa caminhada. Então, eu não lembro quanto tempo que isso mudou. Faz o quê? 4 anos? Foi antes? Durante a pandemia? Eu acho que
Depois? Um pouquinho depois da pandemia. Uns 2 anos, mais ou menos? Acho que a pandemia faz 4, né? Acho que começou foi 2020. Acho que uns 3 anos atrás começou. Uns 3 anos, né? Que impacta, óbvio que o Instagram falou, pô, também preciso ganhar dinheiro aqui, né? Eu acho que mudaram as regras. Isso. Né? Isso, a gente estava bem mal acostumado no caso. A gente estava bem mal acostumado. Bem Era, isso. sem dúvida nenhuma, muito mais fácil crescer organicamente. Exato. E ter números de alcance também era muito mais fácil. Sim. Mas tudo isso é pra gente, pra induzir a rede social, quer induzir. Sim. E ok, eles estão no direito isso, deles. Quem sou eu pra julgar? Né, o patrocínio. Sim. A gente fazer que eles ganhavam como ali, né? Exato. E ok. Sim. Né? Então, mas ao mesmo tempo dificultou o trabalho das marcas e das influenciadoras, de todo mundo, né? De todos os creators. Então, e o que você viu, por exemplo? Porque aí teve uma confusão, né? Aí as pessoas começaram a ver número, aí tinha aquela coisa, compra seguidor, não sei o que, nananã. Aí daqui a pouco viram que o número, o engajamento... Enfim, foi uma confusão, né? Uma confusão, porque eu me lembro também de, por exemplo, eu falava com uma marca, eu tenho uma pessoa X. Aí essa pessoa, ela tinha um nicho completo. Digamos que essa pessoa tinha... sei lá, 200 mil seguidores e tinha um nicho daquela loja, né? E, olha, quer fazer não sei o quê. Aí ela fazia assim, vou fazer tanto. Aí uma outra, que não tinha nada a ver com o nicho, tinha 5 milhões de seguidores e milhões de views, né? Que era a pessoa, sei lá, de fofoca, não tinha nada a ver com aquele perfil. Aí a loja, e não foi um caso, nem foram vários na época. Essa aqui eu dou 4 vezes mais a parceria do que para essa. Até eu conseguir explicar. Deixa eu contar uma coisa aqui. Não é, você quer ficar famosa, você quer ter visibilidade ou você quer converter? Você quer uma pessoa que vai te trazer realmente pessoas que façam sentido para o teu negócio. Era difícil. Hoje, eu, pelo menos com as marcas que eu conheço, que eu me conecto, estão muito mais entendendo esse cenário de que, não, essa pessoa faz mais sentido do que essa. Sabe assim? Eu acho que mudou. Eu acho que antes as marcas contavam muito com os influenciadores para obter venda. Isso. Muito. Ainda umas contam com isso, viu, Lê, hoje em dia? Sim, mas eu acho que a tendência é contar cada vez menos. Eu acho que o papel do influenciador mudou nesses últimos anos, né? Então, ele não é mais aquele... ele não tem mais aquele papel de vendedor, né? Que ele tinha antes. Tinha. Manda link, converte, vamos ver quanto que vendeu, quanto não sei o quê. ROI, gente, é isso, não? etc. Acho que hoje em dia... você está vendo que eles não estão mais buscando esse cenário. Hoje em dia as marcas estão começando a entender que o papel do influenciador é outro. Claro que se converter em venda... Maravilha, né? Maravilhoso, Bônus. todo mundo feliz. Claro. Mas não dá para contar com isso. Sim. O objetivo de uma ação com o influenciador não é necessariamente a conversão de venda. É awareness. É awareness, é posicionamento. É realmente a disseminação da marca para o público do influenciador, né? Para o alcance daquele influenciador. Então, a gente tem falado muito isso com o mercado, com as marcas. Mas isso é uma educação. Vocês estão educando a galera. Do mesmo jeito que, mais uma vez, é uma coisa muito nova. Sim. Então, eu vi esse mercado, né? A gente educando o mercado para entender valores, formatos, tudo. Entregas, brief, do's, don'ts, aquela história toda. Os briefings, tipo, de 10 anos atrás, eu olhava, eu falava, gente, para. Vamos jogar no lixo e começar do zero. Porque eram coisas... E a gente também tinha que explicar para as marcas e para o mercado que as influenciadoras não eram atrizes, os influenciadores. Então, a gente já teve vários desafios. A gente teve o desafio de fazer com que, primeiro, os influenciadores fossem considerados profissionais. Sim. Né? Tinha um preconceito horroroso, que aquilo, né? de fato, era uma carreira. Sim. E um business. Depois teve o desafio de fazer o mercado entender que os influenciadores não eram atores nem atrizes. E agora é o desafio de fazer o mercado entender que os influenciadores não são vendedores. E possivelmente lá na frente vai ter um outro desafio. E assim a gente vai indo. Então, acho que, vamos lá, o momento hoje, atual, o influenciador não é ator, não é vendedor, ele é um embaixador da marca. Ele fala pela marca. Sim. Ele veste a camisa da marca. Ele endossa, né? Ele endossa, as pessoas associam ele à marca. Eu acredito cada vez mais nisso. Por isso que eu acredito muito em relações longas. Exato, eu ia até falar isso. Não adianta fazer uma coisa pontual. A coisa pontual, ela tem que... Se for para ser pontual, tem que estar muito claro que aquilo é um projeto específico. Então, assim, é um lançamento específico de
tal marca, um produto especial, Sim. XPTO, ok. Mas eu acho que, no geral, se a gente for pensar numa relação de uma marca com o influenciador, é como se o influenciador fosse uma extensão da marca. Sim. Então, não tem como ele ser uma extensão da marca por um mês, né? Tem que ter consistência, Tem que ter né? consistência, Claro. tem que ter uma relação. Exato. E eu acredito cada vez mais em relações cada vez mais próximas do influenciador com a marca. Então, não só vestir e usar o produto e falar sobre o produto, mas, às vezes, até de se engajar dentro do dia a dia da marca. Até dar palpite Até, ali. exatamente. Uma informação. E isso a gente viu acontecendo. Eu acho que ainda está incipiente, tá? Eu acho que isso ainda vai Sim, acontecer sim. com mais frequência. Mas dos influenciadores começarem a estar mais presentes ainda no business. Sim. E não só na imagem. Total. Isso Tá. faz completa diferença. Eu acho que faz muita diferença. Porque aí tá lá na base, né? Tá na Exato. realidade do dia a dia. Eu acho que eu falo isso um pouco também, porque como eu, na agência, estou muito perto dos meus clientes, e eu fico muito... E os meus clientes também me contratam como influenciadora, e eu estou muito no dentro, assim, de entender as estratégias de comunicação, quais vão ser os lançamentos dos produtos, como que está a coleção e tal. Então, acho que isso faz tanta diferença para eu falar com propriedade sobre as marcas que eu falo, entendeu? Sim, total. Então, eu acho que é uma tendência. Sim. Os serem menos influenciadores que representem uma marca, até porque os orçamentos são altos. Hoje, e a gente cada vez sabe, mais... A gente sabe, né, que os valores são valores altos. Mas pessoas que, de fato, fazem sentido para a marca. Total. Entendeu? Que tem essa conexão, essa sinergia. Sim. E Que o resultado... ela ultrapassa aquela Exato, relação de exato. influência, de embaixadora, vai. E o resultado, ele acontece mais a médio e longo prazo. Não é um resultado imediato, instantâneo. É difícil até de mensurar, né? Porque ele uma construção. construído, exato. É uma construção. É isso mesmo. É uma construção. E, Lê, quando eu estava comentando, né, que eu vejo que é muito diferente Estados Unidos e Brasil, assim, até proporções e até número de influenciadores mesmo, Sim. assim, né, que se tem aqui e tal. Eu lembro quando a Camila estava grávida, a gente já falou sobre isso, que eu cheguei na casa dela, ela tinha recebido 4 carrinhos de marcas incríveis, inclusive, acho que da Dior, eu acho. Tinham 4 carrinhos lá que ela recebeu de presente, né? E aí eu me lembro que uma ação, alguma coisa que a gente ia fazer aqui no Brasil, a marca para mandar um carrinho já veio com uma regra, assim, um monte de coisa. E aí a gente foi conversando, que a gente entendendo que, assim, sobre essa coisa de ser vendedora, tipo, né, essa contrapartida, que claro que um carrinho é muito mais barato do que um post, que se ela fosse cobrar efetivamente. Sim. Mas o que a gente estava conversando para as marcas lá nos Estados Unidos, ou talvez na Europa, não sei, que eu tenho mais a história dos Estados Unidos. Sim. É assim, não importa nem marcar, só de verem ela andando num shopping com aquele produto, né, da verdade, dela de fato estar usando aquele produto, independente de se ela vai propagar ou não, aquilo vale muito mais Eu acho. do que propriamente um arroba ali. Honestamente, eu acredito muito mais em cada vez mais Na conteúdo. realidade. É isso. Sim. Até isso também funciona muito para produto de beleza. Então, por exemplo, eu acredito muito mais numa publi onde a pessoa... às vezes ela tá lá no banheiro dela, entendeu? Ela tá usando no dia a dia, às vezes ela nem precisa marcar o arroba É da isso. marca. E isso, na verdade, dá muito mais credibilidade, Muito né? mais credibilidade. Muito mais. As pessoas perguntam, o que é aquilo ali que você tá usando? Eu acho. Total. Eu acho. É isso. Eu tô num momento que, assim, eu acho que essa coisa do arroba já é meio ultrapassada. E fica entendeu? muito louco, porque assim, já pega até o contrário. As pessoas, quando já vê arroba, já falam, ih, lá vem publi. É muito louco. E aí as pessoas já parece que tem Exatamente. até um certo bloqueio Exatamente. com isso, né? É isso. Então, Mas isso é até uma dica pra galera prestar Eu atenção acho. nessa coisa mais orgânica. Mais orgânica. Né? Que eu acho que é justamente você mandar um presente assim, e fazer com que a pessoa faça do jeito que a pessoa quer. Então, assim, olha só. Exato. E às vezes deixar aquilo contextualizado junto com outras coisas. Porque, gente, ninguém usa o mesmo sapato. Exatamente. Né? Tô falando assim, ninguém que trabalha com moda, né? Que tem esse trabalho de influenciadora, usa só a mesma marca de uma coisa, ou só a mesma marca de outra, ou só a mesma Só marca aquele de batom, outra. só aquele sapato, Então, exato. Até tô falando de um look. Se eu tô falando sobre o blazer, eu tô usando o blazer com a camiseta, com a calça, com o sapato, com a bolsa. Então, eu posso, de repente, arrobar tudo. Claro. Entendeu? Claro. Que é o que antigamente as revistas de moda, não sei se ainda fazem, isso, né? Tanto é o tempo- editorial, É isso, né? ó, o óculos é disso, exatamente. Entendeu? Eu acho que eu gosto muito mais nesse sentido. Claro. Mas, mais uma vez,
É um aprendizado. E eu acho que é ensinar o mercado também, que o momento mudou e que, de repente, o momento é mais propício para isso do que para isso. Enfim, eu acho que também o formato de stories, por mais que os números tenham caído, né, muito, e isso é geral. Geral, né? É geral. Mas os stories, eles às vezes funcionam muito mais do que o próprio post estático no feed, porque né, nos stories, ainda As mais para pessoas, quem em geral, muitas vão lá porque querem ver, né? E tem a troca. Tem a troca. Tem a troca, tem a fala, tem o diálogo, né? Por mais que não exista a pessoa falando de volta com você necessariamente, mas você tá lá conversando, então é muito mais fácil explicar o produto, explicar o serviço. Então eu acho que a realidade é que a rede social, Talu, ela muda tão rápido. Sim. Nem eles mesmos sabem ainda o que eles dinâmico. querem, né? O próprio criador do Instagram toda hora tá mudando um algoritmo, uma e a proposta. gente vai se adaptando às mudanças tanto da rede social quanto do mercado como um todo. E eu acho que o mais importante é estar atento a isso e se adaptar rapidamente. Total. É não perder esse time. Total. Você tem que ficar atento, você tem que ficar de olho e você tem que ir adaptando. Sim. E as pessoas falam, nossa, mas não é muito cansativo porque não é muito dinâmico? Faz parte, É gente. isso, Cada trabalho, cada carreira tem o seu desafio. Quem está dentro da rede social, como influenciador ou como marca, tem esse desafio, Sim, gente. total. E é isso. Olê, uma coisa que você está falando, né? Que eu já falei, sigam a Lelê para mais dicas. Mas você tem um curso. O curso ele é focado no influenciador? Qual é sobre o curso? Ele chama Como Ser um Influencer de Sucesso. Legal. Então, ele tem muita informação, obviamente, para influenciador, mas tem muitas pessoas que, por exemplo, são donos de marca, que são os influenciadores dos seus da negócios. própria marca, sim. Não que só de faz marca, sentido, né? de do seu próprio empresas, negócio, do seu claro. próprio negócio, que compraram o curso e amaram. Legal. Porque, no final das contas, outro ponto que eu acho muito legal a gente compartilhar aqui, que eu acho que você deve ter muito esse feeling, é que o próprio dono do negócio, quando ele vai pra frente, faz muita diferença. Total. Porque personifica o negócio, sem dúvida, entendeu? Sem então, dúvida. Quando você foi pra frente... É que eu já fui desde o começo, Você né? foi desde o começo, isso fez muita diferença, entendeu? Exato. Mas é isso. Porque é o que a gente fala, as pessoas ou vão nos amar ou não vão nos gostar da mesma maneira, mas a gente vai atrair quem tem que atrair. E tudo bem. É isso aí. Gente, tá É tudo isso. bem. Tem pessoas que vão se identificar com o seu conteúdo, ótimo. Tem pessoas que não vão se identificar, É isso. ótimo. Exatamente. Tá ótimo, Exatamente. gente. Assim. Mas realmente, cada vez mais, o rosto de alguém faz a diferença total numa marca. Total. Exato. Tá muito E aí, endosso. nesse caso, realmente, o teu curso para as pessoas até entenderem como. É isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, muita gente com esse perfil comprou e amou. Então... E ele é perpétuo? Ele fica aberto? Fica. Ai, que bacana. Olha lá, Só gente, seguem dicas. comprando. Eu Super lancei legal. em 2000 e... Gente, eu tô muito perdida no Eu também. tempo. 2021, eu acho, eu lancei. Já tudo isso, Lê? Já. Caramba. E até agora, tipo, eles Não, seguem super legal, vendendo super todo legal. mês, as pessoas compram. Porque é isso. Porque é o que a gente estava comentando, sobretudo para a galera da minha idade ou para mais. É um assunto que é difícil de Não, compreender. é um conteúdo que não fica velho. Sim, Porque aliás, é atual, né? É mais atual impossível. Completamente. Então, Completamente. É isso. Olê, o que mudou a Lelê, pessoa, profissional, depois da chegada de Francisca? Ai, tá tudo, né? Tudo, né? É outra pessoa. É muito engraçado isso, porque as pessoas falavam muito pra mim que você não vai lembrar de como era a sua vida antes. Eu lembro de como era a minha vida antes. Claro. E eu sempre fui muito realizada e satisfeita, porque eu sempre tive essa vontade de construir o meu próprio negócio. E eu me dediquei muito a isso. E foi muito, assim, eu lembro com muito carinho da minha fase pré-filho. Porque eu acho que tem muito valor tudo Mas porque que eu você fiz, tem uma história entendeu? que você também construiu. Faz diferença. Exato. Então, assim, pra mim não existe isso. Ai, você não consegue lembrar como era a sua Não, vida. Eu lembro. Claro que sim, eu também. Lembro e era muito... Sim, era ótimo, eu era muito isso. feliz, eu era muito realizada. Agora, é claro que com a chegada do filho, abre não é uma janela, É um outro mundo. É outro mundo. Eu não sei nem explicar, acho que não tem palavras que descrevem. Eu me realizo muito sendo mãe. Eu acho que é a maior alegria da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu não posso, assim... Ele foi planejado, foi esperado. Com muito amor, muito carinho, assim. Eu também acho que eu tive ele num momento muito bom. Profissional. Exato. Claro que nem todo mundo consegue se organizar e as coisas acontecem, Sim. mas
enfim, comigo foi dessa forma. E então eu estava num momento profissional muito bom, no sentido de que o meu negócio estava constituído, estava estruturado. Sim. Então, isso, de certa forma, me deu um conforto, né? Uma segurança de que era um momento que eu podia, pelo menos nos primeiros momentos lá, ainda mais primeiro filho, que você não sabe como vai ser. Sim. Amamentação e tudo, de poder, né, me dedicar. Sim, foi planejado, foi organizado. Organizado. Isso Foi é tudo ótimo. muito organizado. Mas, assim, mudou tudo dentro de mim. Muda, Isso é um né? fato. As Mudou perspectivas, as prioridades. tudo mudou. Eu acho que mudou para muito melhor, tá? Eu acho que um filho traz uma maturidade. Muito. E essa Muito maturidade, ela grande, só vai ela só- crescendo. Exato. Eu acho que as perspectivas mudam. Sim, total, total. Então, antes, coisas que eu, assim, colocava muita energia. Hoje eu olho e falava, gente, mas eram coisas tão... Fácil de resolver? que não precisavam desse desgaste. Sim, Para sim. mim, hoje, desgaste é só com saúde de filho. Sim, é isso. Meu filho tá saudável? Não existe problema. Não existe, óbvio que existe, Claro. mas assim, você entende o que eu tô Sim, falando? a prioridade é máxima. É a prioridade máxima. É isso. É óbvio que eu sigo tendo os meus desafios como mulher, como empresária, como mãe, Sim, sempre teremos, todos né? os campos da minha vida. Mas assim, me trouxe um amor, É louco, né? algo É algo que a gente nem sabe que tem, né? Isso, é algo que a gente não... É um sentimento que eu acho que a gente sente quando a gente... Isso era uma coisa que as pessoas falavam. E eu achava que podia ser um pouco exagerado. Eu falava, gente, Não, é mas... diferente. E só quando nasce, nem na barriga que a gente sente aquilo tudo. quando É no nasce, dia a dia ali. Palu, a sensação... Pra mim, eu sempre falo isso. E é uma coisa que me emociona muito. Assim, a sensação do seu filho sair da sua barriga e vir para os seus braços é algo... que eu queria viver todos os dias. É incrível, ela me Porque arrepia. é uma sensação tão... É inexplicável, né? Porque Palu, aí é a presença é de Deus inexplicável. inteiro ali. Você fala, cara, não é possível, não fui eu, né? Não, é Deus. É Deus o tempo inteiro. É isso. E eu acho que também eu me conectei. Eu sempre tive muita fé. Uhum. Mas eu acho que eu me conectei ainda mais com a minha Sim, fé. total. Eu acho que o filho, ele traz, Ele acho traz. quase que uma necessidade, porque a gente não controla. É tudo na mão de Deus, né? Tudo na mão de Deus. É isso Tudo aí. na mão de Deus. Exatamente. A gente perde o controle de De tudo. tudo. Aí a gente percebe que não tem controle de nada. Não tem controle de nada, então você isso. coloca seu filho nas mãos de Deus. E é isso. E é isso. Exatamente. E confia que ele cuida. É isso A aí. gente cuida até onde a gente pode. Exatamente. Mas a gente tem o nosso, né? Infelizmente, a gente Não tem controla. o nosso... Não tem É como. isso. Mas eu achei, assim, muito único. Você pensa em ter outro? Lê? Quero muito Quer? ter outro, quero. Ai, gente, eu Ai, queria ter que gostoso. 20 filhos. Jura? Pena que não, Você jura? não vai rolar. A demanda hoje em dia Tá tá... grávida, 20 vezes. Não é tão simples. Não, a demanda tudo, eu acho que assim, óbvio, eu tô brincando aqui, Sim. tá? É que eu realmente Mas amei a ser experiência de gostoso. ser mãe. E eu, assim, acho que é algo que me transformou pra muito melhor. Aham. Tudo. E a gente quer ser um ser humano ainda melhor, Eu quero né? muito ser um ser humano Pro melhor. mundo, pra Exato. ele, é isso. A gente quer também ajudar o mundo a ser melhor, Total. porque é o mundo, né, Deles, que os nossos filhos... do futuro deles ali. Então, tudo. A gente Total. quer que eles serem... Eu quero que ele seja muito melhor do que eu, né? Porque Total. eu acho que é isso, É sobre isso. isso, né? Quem tá vindo tem que ser melhor do que quem tá. Eu quero prepará-lo pro mundo, enfim. Mas, voltando à vontade de ter mais um... Mas é, tipo, breve? Isso é Deus, né? Sim, Deus mas, não é, sabe. mas tipo, não é um plano. Não, assim, eu quero muito ter, não sei exatamente quando Tá. ainda, mas tá sim nos meus planos. Legal. Eu acho importante, vai ser muito bom pra mim, eu acho que vai ser muito legal pra ele poder ter também um irmão, Eu adoro, uma irmã. gente. Eu tenho um acho- casal, né? Você tem um casal, eu amo, maravilhoso. Assim, eles são adolescentes, assim, a relação deles eu tô amando nessa fase. Eu tenho irmão, então eu não é acho tão que legal? ninguém no mundo te entende tanto quanto seu irmão. É isso. Ninguém. Ninguém, é Ninguém. isso. Mas também entendo que hoje em dia é muito difícil eu ter mais de um. Sim, Porque, mais uma vez, o mundo mudou. total. Então, é uma responsabilidade, os custos Financeiro são altíssimos. altíssimo. É tudo muito, assim,
É diferente, Não é é fácil. outra realidade. Não é fácil, é outra realidade. As mulheres têm uma carreira. Total. Elas saem de casa para trabalhar. E elas, né? E as avós não estão mais disponíveis como as antigamente, Então, às assim, vezes. tudo, a estrutura familiar Total, mudou. total. Né? Então, antigamente, se uma mulher tinha 10 filhos, ela tinha 10 filhos e ela ficava em casa cuidando dos 10 filhos. E Deus ajudava ela a cuidar também. E Deus ajudava, porque cuidar de 10 só com Deus. Se cria com Deus, é isso só aí. com Deus. Mas, enfim, o papel da mulher mudou. Total. E eu também, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha carreira, eu gosto muito de trabalhar. Por mais realizada, você sempre quer realizar mais, né? A gente sempre quer, né, continuar. Sim, claro. Porque Sempre tem pra onde crescer. A gente é jovem, a claro. gente tem muito pra construir ainda, Total. tem muita coisa pra fazer ainda. Então, eu teria 10 filhos, mas não tem como Teria, ter. né? Mas sim, mas talvez mais um. Gostoso, Lê. Tem algum projeto, alguma novidade que você queira contar? Tá, Lu, ano que vem a gente vai fazer 10 anos de Grupo Pop. Ai, que legal. Eu tava até conversando com o Fernando, a gente tá num momento que... Na verdade, esse mês a gente faz 9, então a gente Eu tá vi vocês celebrando. com um monte de cliente lá em Paris, incrível. A gente tá num momento muito forte de expansão internacional. Que legal. Então, tanto de trabalhar com marcas internacionais para atingir o mercado brasileiro, né? Quanto o contrário, trabalhar as marcas brasileiras para atingir o internacional. Internacional, você fala Estados Unidos, Europa? Europa. Sim. É que vocês são Estados bem Unidos conectados com a Europa, sim, né? Os dois. A gente é muito legal. de moda, Então a gente tem a gente quer ampliar cada vez mais esse internacional, porque eu acho que tem muito potencial. Muito. Dos dois lados, Sim. essa troca das marcas internacionais e das marcas brasileiras. E com certeza, ano que vem vai ser um ano que a gente vai trazer uma coisa bem legal. Ai, porque delícia. nossa primeira década, nossa primeira década juntos de 10 Grupo Pop. juntos, que legal. E prosperou, e é um sucesso, né, Lê? Graças a Deus, eu acho que... Super legal. Acho que assim, tem muita gente que me pergunta, mas como que você dá conta de tanta coisa? Acho que eu amo muito o que eu faço. E a gente tem uma equipe muito incrível. Super. Além de ter um sócio também. Cara, eu tenho até um feedback pra te dar. A Marina, que ela tem uma filha que morava em Miami, eu não esqueci o sobrenome dela, que trabalhou com você há um tempão. Sim. Eu lembro, ela trabalhou com você, ela fez assim, Trabalhou. tá, Lu, juro, a Lelê, eu nunca vi ela levantar o tom da voz. Ela é de uma... Não. Ela nunca tinha visto. Ela nunca me viu brava. Ela ainda falou, ela falou assim, cara, é de uma educação. Eu falei que a gente não te conhecia ainda na época. Ela falou assim, gente, Não, ela mas eu acho que assim, eu voltando ao negócio de levantar tom, óbvio que tem momentos que a gente se estressa. Claro, né? claro. Eu não sou Zen, uma né? pessoa zen. Um Buda. Adoraria ser, mas eu não sou. Mas eu tento muito manter A educação. a calma, a educação, o respeito ao próximo. Claro. Eu acho que é o mínimo que eu deveria fazer. Claro. Então, assim... Não, mas eu lembro, ela falou, gente, ela é uma pessoa, uma das mais... Ela falou mega ela é bem. muito fofa, eu adoro graça, ela. Graça, Fofa. Ela vai estar viajando, que eu até chamei ela também pra Ela ir. é muito legal. Ela é uma graça. Ela trabalhou com a gente um tempo, aí ela parou pra ter filho. Sim. Mas eu acho que é isso. Acho que a união faz a força no final das contas. Ninguém faz nada sozinho, tá, Lu? Ninguém faz nada sozinho. Eu não cuido do meu filho sozinha. Total. Entendeu? Mas eu acho que eu conto com a minha mãe, eu conto com a ajuda em casa. Mas é você perceber conto com meu marido. mas o grande lance, Lê, eu acho que é você dar conta de que você, de fato, é você reconhecer essas pessoas que estão no suporte. E eu reconheço muito, tá? É isso. Eu acho que, assim, eu sou muito grata às pessoas que me ajudam. Isso faz muita diferença. Não só que me ajudam, mas que trabalham com a gente, que fazem as coisas acontecerem, que se dedicam de fato. Porque, no final das contas, você precisa se dedicar, né, para um negócio. E, com certeza, todo o nosso crescimento, obviamente, teve muito foco meu e do Fernando, a gente colocou muita energia, muita estratégia, muito tudo, muito amor, muito tudo. Mas assim, se não fosse nosso time... Claro, não dá pra crescer se não tem gente que vai junto, né? É difícil. Exato, e é um time muito competente, que legal. muito incrível. Muito unido. Isso é ótimo. Sabe, eu acho que todo mundo é muito... Isso faz diferença. Faz muita diferença. Muita. Quando as pessoas vestem a camisa... Porque elas se sentem parte, elas são parte. Super, tem orgulho, né? Elas são parte, se comprometem. elas sabem. Se comprometem. Eu falo muito isso. Sempre assim, que eu posso, eu elogio, eu agradeço. Porque eu sei que sem essas pessoas, com certeza, a gente não teria feito. E a gente não faria o que a gente faz. Entendeu? Lê, você tem algum medo? Lu, eu era uma pessoa bem... Assim, eu tenho medos bobos. Tipo, medo de aranha, de cobra. Jura? Isso eu sempre tive. Mas, assim, medo de bicho, assim. Mas tipo...
medo... Tá, quase enfim, infantil. Quase infantil. Aham. Mas eu não era uma pessoa de muitos medos. Hoje em dia eu tenho medo de morrer. Engraçado, todo mundo fala isso quando eu pergunto. Quando vira mãe... É porque louco, né? Você tem medo de morrer? Tenho medo de Mas morrer. por quê? Medo da morte ou de deixar ele De deixar ele? sem... Não, Aham. de morrer... Assim, Sim, se eu não tivesse não é a filho... morte. Ok. Mas, e obviamente, já aconteceu alguma coisa com ele. Isso Claro. sempre, né? Mas assim, acho que 100% quando eu pergunto qual é o medo, a pessoa fala de morrer ou da Mas morte. eu não tinha, sabia? Até eu ter o meu filho, eu não tinha. Aham, A morte não era uma coisa que me... Uma questão. E até agora, obviamente, não é uma coisa que eu fico pensando. Claro. Eu não, Deus me não livre. penso nisso. Óbvio A que gente não quer, né? Não, mas se alguém me perguntar um medo, Sim, é esse. eu penso que hoje é uma coisa que, de Claro. fato, eu não quero faltar. Claro, Eu não quero faltar. claro. Então, assim... Sim. Mas é a vida. Mas faz sentido. parte. É isso. Eu acho que Mas é uma coisa que vem junto com a construção da família. É e isso. É natural, né? Aham. Uma mãe não quer faltar pro seu filho. É. Nenhuma mãe quer faltar Sim. pro filho. Em todos os sentidos, né? É E sobretudo isso. no É macro isso. da história. É isso, então... Olê, deixa uma mensagem final, assim, tipo, pra você daqui a pouco ver, daqui 10, 20 anos, falar, cara, como é que você se vê com 40, 50 e uma mensagem pra humanidade? Nossa, Talu, que pergunta profunda. Profunda. Eu acho que daqui a uns anos eu me vejo com mais um filho, acho que... Pensa daqui 10, vai, 45, 10. Lelê. Porque eu não Botar- pensava quando eu tinha 35, como é que eu ia estar com 45. acho que mais um filho. Tá. Acho que então com os filhos um pouco já em outra fase também. Não tão... Porque quando eles são pequenos, eles dependem muito Sim. da mãe, né? Ainda do pai. É outro desafio, enfim, aí vai pra outro... pré-adolescência. Os desafios mudam, com Sim. certeza. Mas eu vejo a minha família completa nesse sentido. E eu me vejo... Engraçado, eu me vejo um pouco como eu sou hoje, assim, dentro de uma maturidade que eu acho que eu consegui construir junto com o lado profissional e o lado pessoal. Trabalhando e tentando equilibrar todos os pratinhos da minha vida. Aham. Eu acho que eu me vejo assim. Aham. Mas me vejo... Eu acho que... Tô pensando aqui enquanto eu tô falando. Os meus 30 foram muito melhores do que os meus 20. Aham. Eu acho que os meus 40 vão ser muito melhores do que os meus 30. E eu acho que só melhora. Só melhora. Eu tava falando isso com meu pai até outro dia. Eu falei, nossa, pai, só melhora, só fica melhor. Eu não troco os meus 36 Sim. pelos meus 26 por nada. Sim. E eu tenho certeza que eu não vou querer trocar os meus 46 pelos meus 36. Sim. Então, eu tenho uma sensação, não sei também se é porque eu sou uma pessoa muito otimista, e eu sou mesmo, que só vai melhorar. Só vai melhorar, mas assim, dentro do que já existe, você entende? Sim, claro. Tipo assim, dentro do que já existe em termos de estrutura familiar, Sim. dentro do que já existe em termos de Sim. carreira e de trabalho. A questão estética, tipo, de rugas e corpo, isso é uma questão que te incomoda, não? Não. Zero? Eu me sinto melhor hoje com a minha aparência física. Óbvio que com mais rugas e... Sim. Enfim. Não, mas depois dos 40 as coisas mudam, tá? E tudo bem. Só pra te contar. Mas eu acho que assim, eu me sinto melhor hoje Sim. do que há 10 anos atrás. Sim, eu também tô amando, assim, os 40. Assim, essa fase eu tô amando Então, mais. e eu acho que é bem capaz que eu me ame mais Sim, daqui a 10 total. anos do que eu me amo hoje. É isso. E eu acho que A ideia é essa. a ideia é essa. E envelhecer, Talu, com saúde, que é o mais importante, Amém, é entendeu? isso, total. É claro que a parte estética, os procedimentos, tudo ajuda muito a gente. Graças né? a Deus que também. Que bom que existe. Que bom. E eu não sou contra, eu sou a favor. É Dentro isso. eu também prezo muito pela naturalidade. Sim. Óbvio que eu gosto de fazer laser, Claro. eu me cuido, eu sou super vaidosa. Sim. O meu trabalho também, de certa forma, propicia, Claro. né? Com que eu... E te solicita isso, Porque inclusive. eu trabalho muito com a minha imagem. Claro. Então, acaba que isso Com também, certeza. né? Uma coisa leva a outra. Sim. Mas eu sou muito a favor de envelhecer de uma maneira saudável. Acho que é o Sim. ponto principal. Então, eu tento me alimentar bem. Eu faço esporte praticamente todos os dias. Isso aí é fundamental, É fundamental. né? Total. Eu faço check-up Todo todo ano. ano, Não é passo isso. ano sem fazer. Então, assim, eu acho que essas coisas... Se a gente cuidar da nossa saúde, da nossa base, do Total. nosso corpo nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um envelhecimento
muito saudável Sim. e muito bom. E bem mais tardia, né? A gente vai vivendo por mais tempo. Mas é isso, gente. Os 40 são os novos 30, os 30 são os novos Total. 20. E é sobre isso. É os 50 isso. são os novos 40. Exatamente. E que bom, é isso entendeu? aí. Então, eu acho que eu tenho certeza, assim, que dentro do meu contexto hoje, tanto profissional quanto de vida pessoal, eu vou estar ainda mais realizada, porque eu sei que hoje eu estou muito mais realizada. E você está do que há 10 construindo anos atrás, essa realização para lá. Eu sigo construindo essa realização e de uma maneira otimista, de uma maneira assim, esteticamente. Eu vejo foto minha de 20 anos atrás, são os mesmos, é a mesma Lelê. Sim, é o mesmo traço. Óbvio que naturalmente as coisas mudam, as rugas vêm. Claro. Aquele colágeno fica para trás. É isso. Né? É o que é. E é o que é. O outro caminho não é o que a gente quer. Eu não olho foto minha de 20 anos atrás e hoje eu falo, gente... Imagina. Mas tá completamente diferente. Não tá. É isso. É uma mulher mais madura, Claro. sem dúvida nenhuma. Era uma menina com uma mulher. É isso. Mas eu não me sinto tão... Diferente do que... porque eu não... Assim, eu nunca fui de mexer muito, entendeu? Assim, eu não... Sim, você tá super satisfeita com a tua vida, é isso. Eu tô satisfeita e tá tudo certo. Eu tenho minhas imperfeições e tá tudo certo também. É isso. Tá lindo. Vamos que vamos, vida que segue. É tá isso. Tudo certo. Ô, Lene, deixa então uma mensagem final. Esqueci. A gente A mensagem. Nem pensou, devia ter avisado, né? Pra tu pensar. Não, eu vou pensar. Tipo, corta. Eu acho que no final do dia, o que importa mesmo é estar com as pessoas que a gente ama, é ter saúde. Sim. As pessoas que a gente ama terem saúde. E a gente se realizar com o nosso trabalho, com a nossa família. E a gente estar seguro das nossas decisões. Isso. Porque também eu acho que no final do dia... não existe um formato de felicidade. Sim. Eu acho que cada um encontra a felicidade Total. de uma forma. Tem pessoas que não querem formar famílias, tem pessoas que não querem ter carreira e só formar família. Enfim. É isso. O arranjo, é muito pessoal. Exato. Eu acho que ser feliz dentro do arranjo que você se propôs, que você escolheu. Sim. E ter segurança dentro das suas escolhas. Porque é isso, não existe fórmula secreta de nada. Ninguém é dono da verdade. E cada um é feliz do jeito que quer ser. É isso. E tá tudo certo, entendeu? Certo. É viver a própria verdade, né? Eu acho que viver a própria verdade, sendo seguro de que a própria verdade é genuína. É isso. Que não deve satisfação pro outro, é pra si mesmo, né? A gente se sente muito pressionado para dever satisfação. E é isso. Eu sempre falo, gente, não existe certo e errado. O que é certo para mim é certo para mim, mas é errado para você. Sim. E tá tudo bem. É você isso. não concorda comigo? Você tá no seu direito de não concordar. Só tem que haver respeito. Respeita. Eu te respeito e você me respeita. Isso. Tá tudo bem. A gente não precisa chegar necessariamente Claro. num acordo de que aquilo é ideal. Claro. Eu não posso falar para você, Lu, você tem que fazer isso, você tem que ter uma carreira, você tem que ter uma família, você tem que ter não sei o quê. Você tem que ter o que você quiser. O que você quer. Exatamente. É isso que você quer? Que bom, corre atrás dos seus isso. sonhos, luta para conquistá-los se realize. e se realize. É isso. Arrasou. Eu acho que é isso. Arrasou. Você gostou? Eu amei também. E vai ser bom que depois no futuro você vai poder ver, se ver a Lelê lá de 10 anos atrás. Amei, Lê. Obrigada pelo tempo, pela entrega. Foi maravilhoso. Amei. Gostou? Amei muito. Obrigada, pais e filhos, claro, por me receber aqui sempre, tá? Minha mídia parceira. Obrigada, Bepantol Baby, por patrocinar esse episódio e essa temporada, a 7ª temporada. Criogênesis também, que tá sempre comigo. E se você quer comprar imóvel, vender, alugar em Miami, investir, Ale, marido, gato, lindo, maravilhoso, arrasa, vou pôr o @ do Ale aqui, fala com ele, que ele vai dar super assistência pra vocês. Obrigada, até a próxima. Beijo, Lu. Obrigada pelo convite. Curtiu? Amei.